Paz do Senhor. Minha voz já foi embora, né? Eu gostaria que vocês abrissem. É uma grande responsabilidade, né? Culto dos varões, tantos homens de Deus aqui para poder estar ministrando aqui nessa noite, mas aprove a Deus que fosse eu, né? Que o Espírito Santo de Deus continue falando através de mim, porque eu estou sentindo tanta presença de Deus na casa. Tanta presença de Deus. Gente, choveu ontem, choveu hoje o dia inteiro, e o povo escolheu. O povo escolheu estar na casa do Senhor, o adorando, o bendizendo, o engrandecendo, porque Ele é merecedor de receber honra, glórias e louvores. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Tem como botar aqui na tela? Porque é tão pouquinho. É Romanos 12, 12. Oi? Vamos lá. Eu quero que a igreja recita. Não vou recitar, a igreja vai. Alegrai-vos. E perceber na oração. Podeis assentar. É interessante, tá meu esposo aí como testemunha. Na segunda-feira, eu comecei a estudar, o pastor deu a notícia no domingo, eu sentada ali, aí eu vejo a minha foto, e sabia que era culto dos varões, ainda mandei mensagem para o pastor, é o culto dos varões, e aí? Tipo assim, né? Não tem isso aqui não, isso aí não pode ser desculpa aqui não, minha irmã. Aí, eu vi aqui, então, quando eu vi, toda a igreja viu. Então, dali em diante, eu comecei a orar, pedir a Deus uma palavra e fiquei muito aflita mesmo, porque é uma responsabilidade. Porque enquanto eu estava ali, eu estava falando, Senhor, eu quero que o Senhor ministre aos corações, eu quero que o Senhor fale aos corações, eu quero que vidas sejam transformadas. Eu não quero uma palavra que fique aqui em 4 paredes, mas eu quero uma palavra que teus filhos vá para casa e fique mastigando esta palavra, que eles possam ser cheios dessa presença. A tua igreja ela tem buscado, a tua igreja ela tem estado em oração, a tua igreja tem estado aqui, Senhor, te buscando. Então, que teus filhos eles não saiam daqui da mesma maneira que eles entraram, que eles possam sair daqui melhor ainda. Se hoje eles entraram aqui para glorificar e exaltar o teu nome, que eles possam sair daqui pulando, falando em línguas. Naravassou, manaiovasúbia. E aí, quando os varões estavam tendo a oportunidade, no segundo louvor, falava sobre a esperança. E aí, quando ele falou, vocês cantavam o segundo louvor falando sobre a esperança, me veio a seguinte história, isso não está no script. Isso aí, quando eu estava ali, eu pensei, né? Eu não sei se vocês já viram, quando tem esses anúncios, tem esses anúncios de academia, aí bota aquelas mulheres todas chepadas, assim, toda arrumadinha, aí diz que foi aquela maquinário, aquele produto emagreceu aquela pessoa. Aí você olha assim, aí você pega e fala assim, nossa, será que aquilo ali fez? Fez, irmão. Fez quando você usa. Fez quando você vai colocando em prática. Assim é a esperança. A esperança é exatamente assim. Não adianta você dizer que tem esperança e você não coloca a esperança em ação. E aqui a gente acabamos de ver que Paulo, ele dá 3 conselhos. Paulo, ele está dizendo assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevera. Paulo, ele está dizendo isso. E Paulo, ele pega essa carta aos Romanos, uma carta revolucionária, uma carta que a partir dela, né, nós estamos hoje aqui, os protestantes, uma carta que prometeu
todo o movimento eclesiástico da igreja, né? Eu vejo agora Paulo escrevendo uma carta aos romanos e escrevendo, né, aos crentes romanos e escrevendo a uma comunidade que conhecia bem de perto o que era tribulação, que conhecia de perto o que era adversidade, que conhecia de perto o que era dor. Então, nós estamos diante de uma carta escrita por Paulo, né, para os nossos irmãos de Roma. E que realidade era essa? Era o Império, né, romano que se alegrava com as mortes dos cristãos. Eles pegavam, jogavam esses cristãos no Coliseu e ali eles faziam espetáculos. Alguns eram jogados e comidos por leões, já ouvimos. É esses crentes que Paulo ele está falando. De um crente que entendia bem o que era luta, que entendia bem o que era aprovação, que entendia bem o que era perca, que entendia bem o que era dificuldade. É para esse tipo de crente que Paulo está escrevendo. Para o crente que entendia bem. Aí Paulo escreve dando 3 instruções básicas. Uma recomendação. Paulo ele está trazendo uma recomendação para esse tipo de crente. E a primeira recomendação de Paulo é: alegrai-vos na esperança. Essa é a primeira recomendação de Paulo, né? Paulo, ele está dizendo para nós se alegrarmos, para nós confiarmos. Sabe por quê? Porque você precisa entender que quem crê em Jesus tem esperança. Que quem crê em Jesus vê o dia de hoje, mas o olhar dele, o olhar dele não está no hoje. O olhar dele não está no agora. Por quê? Porque o seu coração, o seu ser está cheio de esperança. O olhar dele está no que Jesus vai fazer amanhã. Ele não olha para a realidade do hoje. Ele não olha para a realidade da sua tristeza, do seu desespero, né? Daquele momento que às vezes a gente se sente fraco, não entendendo que a palavra de Deus declara que quando você está fraco, aí é que você está forte. E quando você pensa que tu está forte, aí é que tu está fraco. Porque a gente precisa entender os direcionamentos de Deus. Oh, aleluia. O jeito que está hoje, amanhã será transformado. Diga aí para o seu irmão: viva o hoje, mas com a expectativa ou com a esperança de amanhã. Diga também: viva o hoje e já começa a se alegrar pelo que está por vir. Aleluia! Oh, aleluia! Isso é esperança. É você olhar para frente e ganhar força. Oh, aleluia! É você olhar para frente e você ser fortalecido. Oh, aleluia! Seja renovada. Seja renovado. Seja livre. Seja restaurado aqui nessa noite. Oh, aleluia! O que é esperança? Esperança é expectativa. Eu amo isso. Porque eu sempre falo sobre isso. Aí, sabe o que acontece lá em casa? Eu gosto de contar lá de casa. Vem eu e minhas histórias de lá de casa. Quando acontece qualquer coisa, aí o Carlinho fala assim para mim: e a esperança? Ele sabe que eu gosto disso. Então, ele já olha assim para mim: ué, não é você que sempre fala da esperança? Porque, às vezes, mesmo nós sendo servos de Deus, tem dias que a gente se sente mais enfraquecido. E não há problema nisso, somos carne. Ou vocês acham que o pastor Natanael está sempre feliz?
Ele disfarça para vocês. É verdade. Ele disfarça para vocês. Tem momentos difíceis. Tem momento que o pastor vem muito cansado. ¡Hostia, Usman Dembélé! Para, estaba grabando algo. ¡Levarondo! Mostra a sua humanidade. Não há problema, minha irmã, meu irmão, de você estar triste, de você estar com sua alma. Naravassou, manaiova, súbia. E o que é a esperança? Esperança é expectativa. E quando eu tenho esperança, quando eu tenho expectativa, eu não paro. Quando eu tenho expectativa, eu não recuo. Quando eu tenho expectativa, eu não desanimo. Quando eu tenho expectativa, eu não olho para trás. Sabe por quê? Porque a expectativa, ela diz assim, ó, vem, porque eu tenho algo melhor. Aleluia! Vem, porque eu tenho algo melhor preparado para você. Alegra-se na esperança. Nós precisamos... ¡Hostia, Usman Dembélé! Para, estaba grabando algo. ¡Levarondo! Aleluia. Sabe por quê? Porque tem pessoas se desanimando. Você está vivendo hoje. O meu marido não aceita Jesus. O meu filho não aceita Jesus. Sabe por quê? Porque você está olhando para o hoje. Eu achei muito interessante, eu não sei se vocês ouviram, foi recente. Eu vi um testemunho de uma irmã que falou que entregou para outra que ela ia ter um filho. E aí passou, ela falou que até o final do ano ela ia gerar. E aí ela entregou isso para a irmã. E já era outubro. E aí ela pegou e falou para a irmã, cadê? Eu ainda não engravidei. Ela pegou e falou assim, já comprou a roupinha? Tu já comprou a roupinha? Porque é isso, igreja. Quando você entende, se você entendesse o agir de Deus, aleluia, se você entendesse o agir de Deus, porque esperança é isso, esperança é expectativa, eu crio expectativa, hoje eu não estou grávida, mas hoje eu posso comprar a roupinha eu posso comprar hoje, aí o amanhã já não é comigo, o amanhã é com aquele que prometeu, porque ele é fiel para poder cumprir. Oh, aleluia. Porque tem pessoas que dizem assim, eu luto, e não vejo nada transformado. E Jesus está dizendo aqui hoje para você, para de ficar preso no hoje. Ó, as algemas, está ouvindo? Se vocês ficarem em silêncio, vocês vão ouvir, as algemas caindo. Tac. Sabe por quê? Porque você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para glorificar. Você é livre. Oh, aleluia. Você é livre. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, alegrai-vos na esperança. Ele está dizendo hoje, oh, aleluia, você está passando grandes adversidades. Mas o salmista, ele diz assim, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe de onde vem o livramento? Irmãos, alguns aqui já conhecem a minha história, mas eu nunca canso de contar ela. Eu vendia bala no sinal. Eu engravidei desse rapaz bonito, né? E era época de quartel. E sabe que época de quartel não se dá oportunidade de emprego para jovem. E aí o que ele fez? Ele foi vender bala no sinal. Aí eu vi, ele ficou primeiro constrangido. Não vou falar nada não, mas eu já estou ganhando um dinheirinho. Não vou falar nada. Aí eu fiz uma pergunta para ele, você está fazendo o quê? Ele falou, estou vendendo bala no sinal. Eu falei, eu vou contigo. Aí ele pegou e virou e falou assim, não, você não vai comigo, não. Aí eu falei assim, não, eu vou. E ele vendia uma bala de caramelo.
Aí eu acordei de manhã cedo e eu fui atrás dele. Aí ele, não, você não vai não. Aí eu fui. No primeiro carro que eu fui, eu vendi 10 balas. Irmãos, nunca mais ele quis deixar eu sair. Nunca mais. Mas eu estou contando essa história, vem ela, cheia de história. Gente, eu tenho história. Eu vou fazer o quê? Deus me enche de história. Histórias para dividir. Eu vou fazer o quê? Oh, aleluia. Aquele lá era meu ontem. Porque nós, é muito engraçado. Sim, mas às vezes, pastor, a gente passa por um vendedor de bala, a gente não olha nem no rosto dele. A gente despreza. Às vezes são pessoas, com o nosso olhar, ele despreza. Então, não vou dizer para vocês que foi meu melhor momento. Não foi, que não foi. Mas eu estava ali, eu glorificava, eu fui feliz naqueles 3 anos que a gente trabalhou ali, até mesmo porque eu estava do lado dele, eu pude ajudar o meu marido, porque depois dessa data eu nunca mais trabalhei fora, entendeu? Então, ele está rindo ali. Aí, então, aqui eu vendia, aquilo lá era o meu hoje. Mas o Senhor, Ele cuidava do meu amanhã. Talvez o seu dia hoje é um dia de dor, um dia de sofrimento, um dia de angústia. Mas o amanhã, aleluia. Quem tem expectativa não se lamenta, agradece. Ele começa a agradecer. Paulo e Silas ali na prisão, adorando, bendizendo, engrandecendo ao nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Quanto mais a gente... Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você entender o contexto antes, Paulo ele está dizendo que ele passa por grandes coisas. Ele pode passar por fome, ele pode passar por necessidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Senhor, quer renovar expectativas hoje aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Ah, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Regozijo-vos. Eu digo regozijai-vos. Outra vez eu digo regozijai. Alegrai-vos. Eu te digo outra vez, alegrai-vos. Oh, aleluia. É interessante que lá em Lamentações, Jeremias escrevendo, Jeremias, ele é o que escreveu Lamentações. Foi Jeremias que escreveu Lamentações. E ele tinha grandes angústias dentro dele. Até que ele chega e ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É interessante, pastor, que ele diz assim, eu quero trazer aquilo que me dá esperança. Só que é interessante, por que ele não disse, eu devo trazer? Porque dentro de mim não pode ser algo obrigatório. Precisa ser uma decisão, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Paulo, lá em Filipenses 3, ele diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo, ele avança. E Paulo, adiante, ele diz assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude nisso pensamos. Nota placa 01 é nós, porra, vocês são cópia, caralho. Também eu vi esse vídeo, na verdade não foi um vídeo, foi um estudo, que eu gosto mais de ler do que ver vídeo. E aí eu lendo essa reportagem, foi feita a seguinte pesquisa. Eles pegaram 2 águas e pegaram uma água e começaram a denegrir a imagem daquela água, dizendo assim, ó, você cheira mal, você não serve para nada, você não mata a minha sede. Já para outra água, aqueles cientistas pegaram e falaram assim, você é maravilhosa. Você viu essa reportagem?
você é maravilhosa, você é incrível. 3 meses depois, pastor, 3 meses depois, pegaram, colocaram numa lâmina e foram observar essas 2 águas. A água que recebeu só palavras negativas, você não serve para nada, você é insípida, essa água, ela abriu as moléculas dela e elas ficaram toda deformada. Diferente da outra água. Já a outra água, que recebia boas palavras, elas estavam todas gentinhas. E aí eu lendo aquilo, e aí eu pensei, o nosso corpo, ele é feito com 70% de água. Você está entendendo como é bom, como é importante você se alimentar desta palavra. Oh, aleluia! A palavra do Senhor, irmãos. Aí você diz assim para minha irmã, eu estou sozinha. A palavra do Senhor diz assim, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não tem ninguém sozinho aqui. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. A palavra do Senhor, ela diz, lança o teu cuidado ao Senhor, aleluia, e Ele vai te sustentar. A palavra do Senhor, ela diz que Deus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia, se você entendesse. Isaías vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se você entendesse como teu Deus é grande, como teu Deus é onisciente, como seu Deus é onisciente, como seu Deus é onipotente, como teu Deus é autoexistente, como seu Deus é trino, como seu Deus, aleluia, é transcendente, como seu Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é eterno, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é Senhor, Ele é paz, aleluia, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é pai dos órfãos, aleluia, Ele é marido das viúvas, Ele é amigo. Ele é amigo, Ele é juiz dos juízes, Ele é advogado dos advogados, Ele é altíssimo, Ele é sublime, Ele é Senhor, Ele é mistério, Ele é terrível. O nosso Deus, Ele é terrível, igreja. Ele é justiça, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o fogo consumidor, Ele é o Rabi da Galileia, aleluia. Oh, naravassou, manaiovassu. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o olheiro, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é aquele que enriquece, mas Ele é aquele que empobrece, Ele é aquele que faz assentar no meio dos príncipes. Ah, se você entendesse que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, se você compreendesse, você estaria glorificando, exaltando, declarando, Senhor, eu te amo, Senhor, estou aqui para te exaltar, Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é grande. Oh, aleluia. Interessante que quando eu estava estudando essa palavra, o ano era ano de 2019, eu fui visitar uma irmã, a irmã Madalena, mãe da nossa irmã Mira. E aí eu não tinha dinheiro. Então eu saí do Engenho da Rainha e fui andando até o Meia para poder visitar ela. Então eu já gostava de andar e aproveitei para ir andando até no Meia. Quando eu já chego lá perto do Meia, eu recebo uma ligação. Deus tinha falado comigo que Deus levantaria pessoas para me abençoar. E quem Deus levantasse para me abençoar, Deus iria abençoar. Então, uma jovem tinha ido lá na minha casa e o esposo dela era pedreiro. E aí eu vi que ela estava com uma notinha de R$50. Nisso que ela estava com aquela notinha de R$50, eu peguei e virei e falei assim para o Senhor, Senhor, não quero. O marido dela está desempregado. Senhor, não quero. E aí a irmã falando, eu já não ouvia nada do que a irmã estava falando.
Aí, quando de repente, Deus falou assim para mim, você vai aceitar. Você vai aceitar. Aí eu aceitei, irmão, no dia seguinte, Deus abriu uma porta de emprego para esse irmão, que o irmão ganhou R$ 4.000. Aí tá, estou eu lá em frente ao hospital, de repente, eu recebo uma ligação. Pai do Senhor, missionária, Pai do Senhor, na época ainda não tinha Pix, ainda era conta. Aqui é a pastora Kelly, eu queria o número da sua conta. Aí eu já tinha experiência com Deus, então eu não debati com Deus. Aí eu peguei e falei assim, ela falou assim, pode passar? E ela foi e me mandou R$ 200. Isso na quinta-feira. Fui lá, fiz a visita, voltei para casa. Na quinta-feira seguinte, me liga ela, Pai do Senhor, missionário, Pai do Senhor. Missionária, faz 7 dias hoje que eu te ofertei R$ 200? Eu falei, foi. Ela falou, pois eu acabei de ganhar uma casa de 200 mil. Eu acabei de ganhar uma casa de 200 mil. Gente, quem ganha casa de 200 mil? Jesus, olha eu aqui, eu só fiquei com os 200, Jesus. Mas não é isso, igreja. É o nosso Deus. É a riqueza do nosso Deus, quando Ele contempla o nosso coração. Quando o nosso coração, ele é cheio de esperança. Segundo conselho, porque eu tenho que correr, eu falo. Segundo conselho, que Paulo, ele dá mais uma instrução. Não é só se alegrar na esperança, mas é ser paciente na tribulação. Essa paciência que Paulo está falando aqui, não é você se deixar ser esbofeteado, não. É você se posicionar. É você estar firme. É você saber que aquele que prometeu, ele é fiel para poder cumprir. Não é você tomar decisão precipitada, não. Fazer igual Sara. Que a ansiedade, ela atrapalha. Aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que falou, ele vai cumprir. Quem tem esperança, expectativa, rompe com a muralha chamada obstáculo. Tenha só um pouquinho de paciência, porque o que há de vir virá e não tardará. Oh, aleluia! Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só que esse é o Salmo 40. O problema é que as pessoas já estão lá no Salmo 70. Apressa-te, Senhor! Aí nesse apressa-te, Senhor, vai cometendo erros e erros e erros e erros e erros. Aí nunca vê chegar a vitória. Porque vive atrapalhando os planos de Deus para a tua vida. Aí depois você diz assim, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém, minha irmã. Oh, aleluia. É impossível Ele se esquecer de você. É impossível. Sabe por quê? Porque seu nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Oh, porque você é a semelhança de Deus. Então Ele não tem como se esquecer de você. A palavra do Senhor diz, declara lá em Jó, que eu gosto de provar. Achei muito interessante, eu preguei hoje, mais cedo, e a irmã falou assim, eu gosto tanto que você fala assim, eu gosto de provar. É porque a gente tem que provar na palavra do Senhor. Nada melhor do que você mostrar que você não está falando só por si só, mas que você tem um embasamento na palavra do Senhor. Porque é ela que te alimenta, é ela que te guia. E não uma voz, que não seja a voz do Espírito Santo de Deus. O seu nome é lembrado pelo próprio Satanás. A gente vê na história de Jó. Então para de dizer, Deus não se lembra de mim. Você possui a identidade de Deus. Porque Paulo ele diz que ele traz as marcas, né, do Senhor Jesus. Então para, minha irmã. Desespero é igual não esperar. Desespero é igual não mais esperar. Quando você está desesperado, né? Quando você não sabe esperar, você vive desesperado. Então, saiba esperar. Um exemplo de pessoas que não souberam esperar, a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não soube esperar, e aí ela virou estátua de sal.
Outra pessoa que não soube esperar foi o povo de Israel, que foi lá e fez o bezerro de ouro. São pessoas, o filho pródigo. Eu falei sobre Sara, eu estou correndo. Diferente de esperança. Porque esperança é igual esperar, mas crer. O salmista, lá no Salmo 62, versículo 2, ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança é a continuação da fé. A gente vê isso em Davi. A senha de Davi era paciência. Ele recebe a promessa, ele tinha 17 anos. O cumprimento dela, ele tinha 30. Entenda isso. É no ordinário, é num dia comum como esse, que Deus, ele opera, que ele age. É num dia ordinário, no cotidiano. Na vida cotidiana, no comum, no rotineiro, que Deus, ele opera maravilhas. É interessante que o apóstolo Tiago, ele nos dá um exemplo assim, muito rico sobre o lavrador, sobre esperar a chuva. Nesse contexto, Tiago, ele usa a figura do agricultor, porque ali ele usa a figura do ativo e do passivo. O ativo é quando o agricultor vai lá e ara a terra, coloca semente, vai lá, molha, vai lá, cuida. Essa é a parte ativa, mas aí existe a parte passiva. Que parte passiva é essa? É que o agricultor espera. Ele tem que aguardar. Ele espera a chuva, ele espera o sol, ele espera o crescimento e aí ele espera o fruto. Mas às vezes a gente vai atropelando o tempo de Deus. Ele não tem domínio sobre isso. Ele não tem domínio sobre a chuva, sobre o sol. Então ele só aguarda. E Jesus, ele está nos ensinando um princípio muito importante, quando ele adverte os seus discípulos e ele diz assim, ó, não andeis ansioso por coisa alguma. Paulo, ele mais adiante, Paulo, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que você anda tão preocupado? Davi, ele esperou o trono. Aprenda algo muito importante. Muito importante. Há um algo, ou há um tempo de ouvir e há um tempo de se cumprir. Vai se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Difícil não é ser ungido, difícil é esperar. Esperar é difícil. Seja paciente até o fim. Seja paciente, porque você precisa entender que se Deus, ele falou para você, ou melhor, eu vou botar de uma forma bem melhor. Há uma diferença entre não e há uma diferença entre ainda não. Talvez Deus, ele tenha falado só para você, ainda não. Ainda não é o momento, mas aguarda, espera. Por quê? Porque no tempo certo e no tempo oportuno, vou te dar vitória. Não espere murmurando. Não espere se queixando. Espero dando glória, glorificando a Ele. A Bíblia, ela vai nos dar o exemplo de Saul. Saul, ele não soube esperar. Saul não soube esperar. Samuel fala para ele poder ir lá para ir contra os filisteus. Aí sabe o que ele pega e faz? Ele vê o povo indo embora, ele vai lá, levanta o altar, e aí, quando ele levanta o altar, logo depois, Samuel chega. Samuel chega, por alguns minutos, ele perdeu o reinado. Por causa de minutos, ele perdeu o reinado. Saul se atrasou só um pouquinho. E Saul
achou que podia desobedecer. Aí é tão interessante, essa parte fala tanto comigo, ministra tanto ao meu coração, que Jesus, ele repete, dizendo lá que obediência ele quer e não sacrifício. Ele quer que a gente venha obedecer. Ele quer que a gente obedeça. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Se você entendesse isso, é interessante. Eu já não tive esperança. Eu recebi uma promessa, era 2004. E eu recebi uma irmã falou comigo e me entregou assim: irmã, você vai vir pregar na Europa. E eu peguei e virei e falei assim: eu vou pregar na Europa? Não, irmã. Meu marido vende gás, eu vendia bala no sinal. Não, eu não, é outra pessoa, a irmã está entregando para a pessoa errada. Aí, 4 anos depois, quanto tempo depois? 4 anos. Estou eu lá em casa, aí eu recebo uma ligação. Pai do Senhor, é a irmã Elaine? Falei assim, irmã Elaine. Não, é porque eu queria te convidar para você vir aqui para a Irlanda. Aí eu peguei e virei e falei assim, tu ligou para o número certo, irmã? Aí ela pegou e virou e falou assim, é Elaine Holtz? Aí eu falei assim, Elaine Holtz. Aí ela pegou e falou, liguei. Aí desliguei o telefone. Aí falei, Carlinha, a irmã está chamando a gente para ir lá para a Europa. Mas como a gente vai, a gente não fala nem inglês. Aí, nisso, no dia seguinte, a irmã me liga. A irmã me liga, e aí, irmã, já orou? Aí eu peguei e falei assim, não orei não, irmã. A irmã ligou para o número errado, já te falei. Não sou eu não, tem muitos pregadores aí bons. Não sou eu não. Aí no terceiro dia ela me ligou. Aí ela pegou e virou e falou assim para mim, irmã, você já orou? Eu falei, não orei não, mas agora eu vou orar. Aí eu dobrei meu joelho, pastor, lá no meu sofazinho. Aí dobrei o meu joelho, quando eu dobrei meu joelho, Deus pegou e virou e falou assim para você, quem é você? Quem é você para impedir o meu agir naquele lugar? Está pensando o que Deus massageou meu ego, irmão? Não. O que Deus queria fazer não era na minha vida, era na vida daqueles que estavam lá. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são maiores do que os vossos pensamentos. Os caminhos dele são maiores do que os seus caminhos. Aleluia! Oh, são muito mais altos, irmãos. É muito mais alto. Aí, passei um mês lá, fui na Itália, né? Todo mundo sabe, eu peguei o avião, aí peguei o avião, lá estava negativo, 17 graus. Aí foi eu e o Carlinhos cantando assim, eu e ele cantamos assim, Espírito Santo, vem nos aquecer. E aí quando a gente chegou lá, já não estava assim, Carlinhos ainda pegou um pouquinho de neve, aí a gente orou tanto que já não tinha mais neve, só tinha o frio. E aí, nisso, chego lá a polícia chama-se Garda, aí eu cheguei lá na Garda e falei assim, não speak English. Quando eu falei assim, não speak English, ele já sabia que eu não falava inglês. Aí ele foi, me deu um carimbo, eu entrei. E eu entrei, aí tá, tudo bem, vim aqui para o Ministério, MDV, estou eu aqui, de repente Deus toma a irmã Cíntia, chama eu e o Carlinhos aqui, a irmã Cíntia não sabia de nada, aqui já era o ano de 2021, 22, uma coisa, finalzinho. E aí ela pega e fala assim, você vai para a Europa, mas você vai para a Irlanda. Aí o Carlinhos, e Deus já vinha usando os vasos. E a gente, não, é outra pessoa, não é a gente. Aí a irmã Cíntia falou assim, Deus mandou eu dizer assim, e aí surgiu a proposta, e nós fomos pela segunda vez, só que aí não ficamos um mês, ficamos 1 ano e 1 mês. 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses. E por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para vocês entenderem que os pensamentos de Deus, são muito maiores do que o seu. Talvez você só está olhando para o hoje, você não está entendendo, você não está compreendendo. A palavra do Senhor, já no terceiro conselho, já para ir finalizando, alegrai-vos na esperança,
seja paciente na tribulação, mas tem uma coisa: você precisa orar e ser perseverante. Uma geração que não... É uma geração que a gente está vivendo que tem dificuldade de orar. Quando a gente diz que ora, a gente é chamada de Santa Rona. É santa demais. É irmã do coque. É irmã do coque. É assim agora. É irmã conhecida como a irmã do coque. Se você está rindo é porque você pensa também, hein? Sei não. É interessante, tem uma mensagem, não sei se vocês já viram, se vocês não viram, deveria ver. A pastora Helena Raquel, ela diz: cadê os lenços? A gente já não vê mais lenço dentro da igreja. Cadê os lenços? Tantas coisas disputam nossa atenção. Tantas coisas têm ocupado o lugar de Deus. Desculpas. Eu não sei orar. É interessante. É uma história que aconteceu comigo no ano de 2016, já aqui. Naquele dia, pastor Robson pregou sobre o Eutico. Lembra, pastor? Um dia antes, 2 dias antes, no caso. Era dia 11 de outubro. Tem um sonho, uma visão. E Deus, ele me mostra a morte. E eu estava numa campanha, eu estou até nessa campanha. Uma campanha de 365 dias. Todos os dias a gente tem que fazer um culto ao Senhor. Isso é uma estratégia que Deus me dá para mim nunca deixar de estar em comunhão com Deus. E aí eu estava nessa campanha de 365 dias. E aí eu entreguei o meu propósito, meio-dia, entreguei pela minha vida. Porque eu tinha sido atacada nas minhas articulações com a chikungunya. Então, eu achei que quando eu tive aquela visão, eu não pedi o discernimento correto ao Senhor, e eu achei que era eu. E aí, o que aconteceu? Presta sua atenção, o que aconteceu. Eu peguei, entreguei, passei o dia. Quando foi à noite, meu filho Breno chegou da faculdade, eu tinha feito pãozinho de queijo e pastel. Perguntei para o Breno: Breno, você quer comer? Ele: não, mas eu quero descansar, estou muito cansado, vou deitar. Deus te abençoe, filho, vai lá. Escovou o dente, foi deitar. Daqui umas meia hora chega meu outro filho, que eles são gêmeos. Meu outro filho chega e ele pega e apaga a luz. Eu já estranhei. E aí, esse meu filho, ele é muito comilão. E aí eu peguei e falei assim para ele: filho, tem pastel e tem pão de queijo. Ele: mãe, eu não quero não. Não quero não. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e foi deitar. Eu fui até o quarto e falei assim para o Carlinhos: Carlinhos, o Wesley está estranho. Vai lá cheirar a boca dele. Aí o Carlinhos levantou e foi lá cheirar a boca dele. Aí o Carlinhos falou assim: Elane, não tem nada não. Eu continuei lendo a Bíblia. Mas nisso o Espírito Santo de Deus falando comigo, o Espírito Santo de Deus falando comigo. A luz do banheiro estava acesa e a minha casa é assim: você entra, é a sala, aqui é o meu quarto, aqui é o banheiro e aqui é o quarto dos meninos. Então, devido o banheiro estar aceso e o quarto deles está meio aberto, eu entrei. Quando eu olho, eu vi que tinha vômito. Eu percebi que tinha vômito. Aí, nisso, isso já tinha passado umas 2, 3 horas que o Carlinhos já tinha ido lá cheirar ele e o Carlinhos não sentiu o cheiro. Isso foi quase umas 4 horas depois, no total. Aí, nisso, eu entrei e balancei: Wesley, e o Wesley nada. Nisso, eu cheguei para o Breno e falei assim: Breno, Wesley morreu. Aí o Breno sentou, jovem, falou assim: mãe, que morreu, mãe? Está aqui, mãe. Aí eu peguei e falei assim: ele morreu, filho. Aí ele chama ele de Neto. Neto, e nada. Nisso eu fui lá no quarto e falei assim para o Carlinhos: Carlinhos, o Wesley morreu. Carlinhos pulou. Gente, ele nem levantou, ele pulou. Ele estava daqui, ele pulou aqui e ele entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, ele começou a balançar o Wesley. E ele lá, duro,
já bem duro, né? Carlinho balançava, ele nem se mexia, né? Já ficando roxo já. Ele broncoaspirou, hoje a gente sabe que ele broncoaspirou o vômito. E aí, nisso, o Carlinhos balançando ele, balançando e nada. Nisso o Breno pegou e virou. O que eu estou falando? De oração, não é isso? Aí o Carlinhos balançou, aí o Breno falou assim: pai, vai lá, se arruma que a gente vai levar ele para o hospital. Aí nisso o Breno ficou sozinho no quarto. Só que o Breno tem um pai e tem uma mãe que ora, gente. Não é possível que um filho que vê um pai e uma mãe orando, ele não vai repetir aquilo que ele vê. Nesse momento, o Breno começou a orar. E nesse momento que o Breno começou a orar, o Breno falou assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando o Breno falou a terceira vez, o sangue de Jesus tem poder, o Wesley fez assim: oh, aleluia. Deus, ele ainda opera suas maravilhas no meio da oração. Oh, aleluia! Persevera, minha irmã. Persevera, meu irmão. Deus, ele ainda opera extraordinário. Ele ainda ressuscita. Ele ainda traz a vida. Se coloca de pé. É interessante que Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: orar é estar na companhia de Deus. Oh, aleluia! Se você entendesse que oração, ela concretiza sonhos. Ana, ela diz assim: por este menino orava eu. A oração traz novo choro, igreja. A oração, ela traz bênçãos de Deus. A oração, ela traz intimidade. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A oração, ela traz providência divina. A palavra do Senhor, ela conta que Abraão despede despede Agar e despede o seu filho Ismael. E dá um pouquinho de comida e dá um pouco de água. E no meio do caminho, essa comida e essa água acaba. Mas esse menino, ele já tinha visto seu pai orando. E ele começa a orar. A mãe se despede, a mãe vai para longe. E esse menino, no meio daquela secura, ele eleva a voz dele a alto e sublime trono. E ele começa a orar. E nesse momento que ele começa a orar, o anjo aparece a Agar. E o anjo declara e ele diz que há um oásis, aleluia, no meio do deserto. Há um oásis no meio do deserto. Aleluia! A oração traz cumprimento das promessas de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz que de repente do céu veio um sol veemente e a casa foi cheia. Aleluia! Eu subo, mas vai descer o Espírito Santo, o Consolador. Se você entendesse o poder da oração. Interessante. O meu filho Breno, ele é muito família. E o meu filho Breno, ele organizou para a gente fazer uma viagem. Meu filho organizou, meu filho viu as passagens. Às vezes a gente pensa que uma passagem é tão cara, mas a gente pagou 10 de R$80. E fomos para Gramado, 10 de R$80. E aí meu filho organizou e ele não conseguiu ir com a esposa dele. Mas o meu outro filho, ele foi. E o meu outro filho, ele tem se esforçado muito para
para conseguir se libertar de algumas coisas. E nisso, o meu filho, ele falou assim: pai, eu não vou beber e nem vou fumar. Meu filho ficou 5 dias com a gente, sem beber e sem fumar. Mas tá que eu estava lá de madrugada. Senhor, opera, Jesus. Pai, opera o milagre, opera o extraordinário. Liberta o Wesley. Cura o Wesley, Senhor. Restaura a alma dele. Porque Tu ainda faz, Senhor. Tu ainda opera maravilha. Tu ainda faz extraordinário, Jesus. Tu ainda faz. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Que vocês possam guardar essa palavra. Que vocês possam encher seu coração de esperança. Que vocês possam permanecer firme. E que vocês tenham uma vida de oração. Porque eu sei que muito em breve, você vai estar aqui contando as maravilhas que Deus, Ele fez na tua vida e através da oração. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.